Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será renovareis. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sede da sabedoria, São Jerônimo, Santa Edviges. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se, por favor. Bom, hoje é muito importante esta formação, porque como o próprio título ali está dizendo, nós vamos entender e aprender um pouquinho como ler a Bíblia. A gente sabe que um dos maiores problemas que nós temos hoje é a leitura errada da Bíblia. E nós vamos poder perceber por esta formação quais são os principais perigos que nós corremos ao ler a Bíblia, se nós não estivermos cientes daquilo que é o certo e como ela deve ser lida, quais são as partes que devem ser levadas em consideração, o que nós devemos estar mais atentos, né? E aquilo que a gente não pode deixar de ver. Então, é isso que nós vamos ver hoje, né? Esperar só o Vitinho chegar para poder aumentar o texto, né? E a hora que ele voltar para poder aumentar o texto para nós. Então, enquanto isso eu vou lendo ali. Para um católico, ler a Bíblia não é apenas adquirir conhecimento, né? Mas encontrar-se com Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Quando eu vou ler a Bíblia, eu não vou só adquirir conhecimento, eu vou me encontrar com Deus. Eu vou falar com Deus, eu vou ouvir a Deus, já que a Bíblia é a palavra dele, né? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, por isso deve ser lida com inteligência e com fé, né? Inteligência e fé. Então vejam só, a primeira coisa então que nós devemos ter em mente é isso. Eu não leio a Bíblia só para adquirir conhecimento, mas para fazer uma experiência profunda de Deus, né? E um caminho simples é este. Comece com uma oração. Sempre antes de ler a Bíblia, é preciso fazer uma oração, né? Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente e o seu coração, assim como Samuel, quando ouviu o chamado de Deus, vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Esta oração do Espírito Santo que nós fizemos em todos os dias dessa formação é uma boa oração para fazermos antes de iniciarmos a leitura da palavra de Deus. Ou uma outra oração qualquer, né, que você queira fazer antes de iniciar a leitura da palavra de Deus. Então, sempre antes de ler a palavra de Deus, é muito importante que a gente faça esse momento de oração. Depois, Vitor, depois, leia o texto atentamente. Aumenta ali para nós, por favor. Leia o texto atentamente, né? Observe quem fala, para quem fala, aonde acontece a cena e qual é a mensagem principal.
Evite ler apenas versículos isolados. Procure compreender o texto. Então, vejam, isso é muito importante. Quem puder, tome nota disso, né? Olha, observe quem fala, quem está falando. É Deus que está falando agora? É o profeta? É Jesus? Quem que está falando, né? Observe para quem o texto fala. Onde acontece esta cena? Onde acontece essa cena? Né? E qual é a mensagem principal que aquele texto quer transmitir? Evite ler apenas versículos isolados. Muita gente lê apenas versículos isolados. E é um grande erro, porque, às vezes, um versículo fora do contexto pode trazer um ensinamento totalmente errado, né? Então, o versículo não pode ser tirado do contexto, né? Procure compreender o texto. Olha, procure o sentido do texto. Vejam só quais perguntas a gente pode fazer para entender melhor o texto. O, o que este texto dizia para o povo daquela época? O que este texto dizia para o povo daquela época? Porque todo o povo da Bíblia é um povo muito anterior a nós. Do Antigo Testamento mais ainda e do Novo Testamento também. Porque o Novo Testamento já tem mais de 2000 anos, né? Então, o que o texto dizia para o povo daquela época? O que Deus quis revelar por meio dele? O que ele diz para mim hoje? Porque também há uma grande tentação de a gente achar que o texto ele sempre está dizendo algo para alguém e nunca para nós, né? Ah, pior se o meu marido tivesse aqui e escutasse isso, se a minha esposa, se a minha tia, se meu tio, se meu chefe. Então, o texto ele fala para mim, né? Ele diz algo para mim. Então, o que o texto dizia, nós vamos ver de uma forma mais explícita daqui para frente, né? Vou passar aqui, então. Vocês estão anotando? Não? Quarto, leia à luz de Cristo. Isso aqui é muito importante, olha. Toda a Escritura aponta para Jesus. O Antigo Testamento prepara a sua vinda. O Novo Testamento revela o cumprimento dessas promessas. Todo o Antigo Testamento precisa ser lido à luz de Cristo. Não pode tirar-se Cristo do Antigo Testamento, perdão. Todo o Antigo Testamento precisa ser lido à luz de Cristo. Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Quando eu desvencilho o Antigo Testamento de Jesus Cristo, eu corro um sério risco de cometer erros graves. Porque todo o Antigo Testamento, por mais complexo que ele seja, é uma preparação para a vinda do Messias. E o Novo Testamento revela o cumprimento dessas promessas. Quinta coisa, leia em comunhão com a igreja. A Bíblia nasceu na igreja e deve ser interpretada segundo a tradição e o magistério, evitando interpretações puramente pessoais. Está com dúvida de uma passagem bíblica? Está com dúvida de um texto bíblico? Procure alguma coisa que a igreja tem sobre aquele texto, sobre aquela passagem, algum estudo, alguma exegese, né? Alguma coisa, e procure saber como a igreja interpreta aquele texto. Depois nós vamos ter alguns exemplos para vocês terem uma ideia, tá? Transforme a leitura em oração e vida. Toda a palavra pede uma resposta. Pergunte-se: o que eu preciso mudar?
o que Deus está me convidando a viver? Percebem que são perguntas como estas que eu uso para preparar as homilias? Hum? O que eu preciso mudar? O que Deus está me convidando a viver? O que o texto está falando para mim? Isso é muito importante, porque toda a palavra de Deus tem uma mensagem para mim, mas não pode ser tirada do contexto. A Bíblia não pode ser lida como qualquer livro. Ela não é um livro qualquer. Ela é inspirada, precisa ser lida. Vamos ler junto aqui? Na fé, na oração e na igreja. Não é um livro qualquer, né? Vamos lá. Olha para agora para a gente ter um pouquinho de a ideia a respeito da Bíblia. Compreender os gêneros literários é fundamental para interpretar corretamente a Bíblia. Deus inspirou os autores sagrados, mas respeitou sua cultura, linguagem e forma de escrever. Por isso, vejam bem, nem tudo na Bíblia deve ser lido da mesma maneira. Nem tudo deve ser interpretado da mesma maneira. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbo, no número 12, ensina que é necessário considerar os gêneros literários para descobrir aquilo que o autor sagrado realmente quis comunicar. O gênero sagrado faz parte daquilo, o gênero literário faz parte daquilo que o autor sagrado quis comunicar. Bom, quais são esses gêneros? Os principais gêneros são, vejam bem, narrativa histórica, isso é uma forma de escrever. Conta acontecimentos da história da salvação, nem sempre pretende registrar todos os detalhes como um historiador moderno, mas mostrar a ação de Deus na história. Gênesis, Êxodo, Josué, Samuel, Reis e os Evangelhos. Por exemplo, quando eu leio a narrativa da saída do Egito, Moisés tirou o povo da escravidão, atravessou o deserto. Qual é o ensinamento que eu tiro disso, dessa narrativa histórica? Libertação, obediência, confiança, perseverança, mas olhando para Deus. Sim, mas mais profundo um pouquinho. Ser fiel a Deus, mas vocês estão todos olhando da parte do povo. Deus não se esqueceu do seu povo e não o abandonou. Percebem? O ensinamento que uma narrativa histórica pode nos ensinar? Quando a gente olha para as atividades, para as coisas que Jesus fez, o que a gente deduz? Que Deus foi misericordioso conosco, nos dando o seu Filho, que nos ensinou o amor. Então não é só narrar, olha, o povo saiu de lá, o faraó e os cavaleiros dele morreram afogados no mar, né? Então vejam que de toda a narrativa histórica,
nós precisamos tirar algo que em prol da nossa salvação. Não é um relato histórico que está preocupado em registrar cada coisa que aconteceu. É um relato que está preocupado em registrar cada coisa que Deus fez. Isso é mais importante. O segundo gênero literário, a poesia, utiliza imagens, paralelismos e símbolos para expressar a fé, a oração e os sentimentos. Por exemplo, os Salmos, o Cântico dos Cânticos e muitos trechos dos profetas. Vamos lá para o livro dos Cânticos dos Cânticos, que é um dos livros sapienciais. Muito bem. Sapienciais vem de sabedoria. Muito bem. Lá no livro dos Cânticos, por exemplo, olha só. Vou pegar aqui um trecho qualquer. É a voz do meu amado, ei-lo que vem saltando pelos montes, pulando por sobre as colinas. Meu amado parece uma gazela, um filhote de corça. Ei-lo de pé atrás do muro, espiando pelas janelas, observando através das grades. Meu amado me fala assim: levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela, e vem. O inverno passou, as chuvas cessaram e já se foram. Aparecem-lhe as flores no campo. Chegou o tempo da poda. A rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. A figueira produz seus primeiros figos. Soltam perfume as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Minha rola que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado. Mostra-me o teu rosto e a tua voz ressoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. O que essa poesia significa? Quem é o amado? Deus é o amado. Quem é a amada? O povo. Ou a gente pode também usar uma outra interpretação, aí sim, quando a gente olha para a realidade da igreja. Quem é o amado? Jesus. Quem é a amada? A igreja. Quem é o amado que anseia ver a amada? Deus, que anseia por nós noite e dia, que espera a gente, que quer dar a nós, né, um tempo novo, uma vida nova, mas a gente foge dele. Então, as poesias não estão aí por acaso. E quando você olha as notas de rodapé, principalmente das Bíblias de estudo, a gente tem uma explicação muito mais profunda acerca disso. Essa parte que eu li para vocês, que é o canto terceiro do livro, canto quarto, na verdade, ele vai dizer assim, a nota de rodapé desta Bíblia. Estou doente de amor.
a relação amor e enfermidade é um clássico da poesia grega, mas também de outras literaturas. No Antigo Testamento se encontra a história que resulta em violência sexual, muitas vezes de Amon, que finge estar doente, e Tamar, que é uma história que também tem o homem só seria curado comendo os bolinhos preparados pela sua amada. Enfim, aí a gente tem uma série de explicações aqui. Quando a gente pega a Bíblia de Jerusalém, olha só, a amada é comparada com o narciso e a açucena. O amado continua. Ela é uma açucena entre os espinhos, pois somente ela é sua amada. Aqui, como mais abaixo, nos capítulos 4, versículo 13 a 14, não é preciso destruir esta poesia acrescentando notas botânicas, mas entender que o amado é Deus e a amada o povo, né? Então, são muitas coisas que a gente pode estar também aprendendo com as notas de rodapé. Tudo bem até aqui? Eu tenho algumas perguntas que me deixaram aqui, depois eu vou respondê-las, tá bom? Vamos lá. Oi? Repetiu? 3. Sabedoria. Reflete sobre a vida, o sofrimento, a justiça, o trabalho, o sentido da existência. Isso é um gênero literário. Os livros sapienciais, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. Depois nós temos um outro gênero literário, a profecia. O profeta não é apenas quem prevê o futuro. Ele fala em nome de Deus, denuncia o pecado, chama a conversão e anuncia a esperança. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Evangelho é um gênero próprio. Não é uma biografia moderna de Jesus. Vejam bem, não é uma biografia de Jesus, mas um testemunho de fé sobre sua vida, morte e ressurreição, escrito para levar as pessoas à fé e não para ser uma biografia de Jesus. Aí temos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois nós temos as cartas, ou epístolas, não é epistola, né? É epístola, pode ser chamada assim também, leitura da epístola, ou da carta de São Paulo aos Romanos, né? São escritos dirigidos às comunidades ou pessoas para ensinar, corrigir, orientar e fortalecer a fé. Então, todas as cartas do Novo Testamento vão estar firmadas numa dessas realidades, quando não todas juntas. Ensinar, corrigir, orientar e fortalecer. Por exemplo, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta a Tiago, a carta de Pedro, a carta de João, né? Bom, aí nós temos o gênero literário apocalíptico. Emprega símbolos, visões, números e imagens fortes para revelar que Deus é o Senhor da história e que o bem vencerá definitivamente o mal e que no final de tudo Deus vencerá. Temos muitas coisas apocalípticas no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e o livro do Apocalipse no Novo Testamento.
Quem aqui sabia que o livro de Daniel também era um livro apocalíptico? Levanta a mão. O livro de Daniel também é um livro apocalíptico, na sua grande maioria. Oi? É quando ele desvenda os sonhos, mas tem muitas outras coisas. O Atos dos Apóstolos entra como nos evangelhos. Ali, numa narrativa histórica também. Por que que isso é importante? Se lemos uma poesia como se fosse um texto científico, ou uma visão apocalíptica como uma reportagem, corremos o risco de interpretar mal a Escritura. É isso que o povo faz com o livro do Apocalipse. Como se estivesse lendo uma reportagem da Folha de São Paulo. E veio o sétimo cavaleiro, abriu o sétimo selo, e caiu o mundo, caiu as estrelas, caiu tudo. Não tem nada disso. É uma linguagem simbólica. O que estava acontecendo naquela época? O que era ameaça naquela época? Então vejam bem que isso é muito importante. A mesma coisa de você pegar essa poesia que eu acabei de ler do Cântico dos Cânticos e achar que ela é um texto científico. Não tem nada de ciência ali. Mas é tudo figurado. Por exemplo, quando o Salmo diz, as montanhas saltam como carneiros, Salmo 114. Ninguém entende literalmente, é uma linguagem poética. Ou você já viu uma montanha pulando por aí, que nem carneiro? Olha ali uma montanha que eu vou passar. Então, não dá para interpretar literalmente. As montanhas. Ou quando Jesus afirma, eu sou a porta, João 10, 9. Trata-se de uma metáfora, não de uma porta física. Jesus não está pregado ali para ser uma porta agora. Mas é uma metáfora. Né? Quando o Apocalipse fala do dragão de 7 cabeças, usa uma linguagem simbólica para representar o poder do mal e não um monstro literal. Regra de ouro. Antes de perguntar, isso aconteceu exatamente assim? Pergunte primeiro que tipo de texto que eu estou lendo. Qual é o gênero literário dele? Antes de perguntar se as estrelas caíram do céu mesmo. Reconhecer o gênero literário é o primeiro passo para descobrir a mensagem que Deus quis transmitir por meio daquele texto. Assim, evitamos interpretações fundamentalistas e lemos a Bíblia conforme a intenção dos autores inspirados e a tradição da igreja. Não é fácil. Por isso que tem que estudar. Lembra que eu falei para vocês que era uma introdução? Cada parte da Bíblia é um semestre de estudo, no mínimo. Os 4 sentidos da Sagrada Escritura. A igreja ensina que a Sagrada Escritura possui 2 grandes níveis de sentido: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido espiritual se desdobra em 3 aspectos, assim, tradicionalmente falamos dos 4 sentidos da Escritura. É o que está no Catecismo da Igreja Católica. O sentido literal
é o significado que o autor sagrado quis expressar, considerando o texto, o contexto histórico, a língua e o gênero literário. Por exemplo, o que o texto diz? Exemplo, a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14. Qual que é o sentido literal? Narra a libertação histórica de Israel da escravidão do Egito. Isso é o sentido literal. Sentido alegórico ou cristológico mostra como os acontecimentos do Antigo Testamento encontram seu pleno cumprimento em Cristo. O que este texto revela sobre Cristo? Exemplo, a travessia do Mar Vermelho prefigura assim como Israel passou da escravidão para a liberdade, o cristão, através do batismo, passa Percebem o sentido alegórico da passagem e o porquê que o Antigo Testamento remete ao Novo? A travessia do Mar Vermelho prefigura assim como Israel, na travessia do Mar Vermelho, passou da escravidão para a liberdade, o cristão, por meio do batismo, passando pelas águas, passa para a vida nova. Sentido moral ou tropológico ensina como devemos viver. Pergunta: o que Deus me convida a fazer? Olha aqui. A travessia do Mar Vermelho convida o cristão a abandonar e confiar em Deus nas dificuldades da vida. Olha quanta coisa numa única passagem pequenininha. O que o Egito simboliza nesse sentido moral? O pecado. E o que a terra prometida significa? A vida nova. E o que a travessia do mar significa? Confiar em Deus, mesmo nas dificuldades, no sentido moral. Porque no fundo Deus vai dar um jeito. Aí nós temos o sentido anagógico. Orienta nosso olhar para a realidade definitiva, o céu, a vida eterna, a plenitude do reino. Para onde Deus nos conduz? A entrada de Israel na terra prometida simboliza a entrada dos fiéis na Jerusalém celeste, a vida eterna. A gente vem a esse mundo, se torna escravo do pecado, luta, passa pelo mar, fica no deserto, vence para chegar na terra prometida que é o céu. E anagógico é o último sentido, né? O sentido superior. Então, olha só, um exemplo resumido. O texto da travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14. Literal, vamos ler junto aqui. Aumenta um pouquinho, Vitinho, por favor. Literal. Alegórico. Moral. Anagógico. Olha quanta coisa numa passagem. Aí vem o caboclo e diz: porque nós temos que passar pelo mar, porque Jesus passou e nós não vai afogar. Pode passar no Rio Iguaçu que nós não vai afogar. Não é nada disso. Então, isso aqui é muito importante.
E vocês podem pegar e fazer isso com outras passagens em casa. Vai fazendo para treinar, para estudar. Um antigo resumo da igreja. Os padres da igreja resumiam esses 4 sentidos com as seguintes formas: o sentido literal ensina os acontecimentos, o alegórico, aquilo em que devemos crer, o moral, como devemos agir, e o anagógico, para onde caminhamos. Literal ensina os, alegórico, o moral, o anagógico. Em outras palavras, literal, alegórico, moral, anagógico. Quando se prepara uma homilia, precisa se levar em conta tudo isso daqui. Essa leitura em vários níveis mostra a riqueza da palavra de Deus. Um mesmo texto possui um sentido histórico verdadeiro e, ao mesmo tempo, revela Cristo, ilumina a vida cristã e orienta para a salvação eterna. Um único texto revela a parte histórica, né? Revela Cristo, ilumina a vida cristã e orienta para a salvação eterna. Tipologia bíblica. A tipologia bíblica é um método de interpretação muito antigo usado pelos próprios autores do Novo Testamento e pela igreja, que mostra como pessoas, acontecimentos, instituições ou objetos do Antigo Testamento, tipos, prefiguram e encontram seu pleno cumprimento em Cristo e no Novo Testamento, antítipos. Então, aqui a tipologia é a parte que relaciona o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Em outras palavras, o Antigo Testamento prepara o Novo Testamento realiza o Antigo. Santo Agostinho resumiu essa relação com uma frase célebre: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo torna-se claro no Novo. O Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo torna-se claro no Novo. O que é um tipo? Um tipo é uma realidade histórica do Antigo Testamento que aponta para uma realidade maior que será plenamente revelada em Cristo. O cumprimento dessa figura é chamado de antítipo. Por exemplo, exemplos de tipologia. Aqui são coisas bem práticas para ficar mais fácil a gente entender. Adão no Antigo Testamento, no Novo simboliza tipo, antítipo. Romanos capítulo 5, versículo 12, 21. Paulo fala exatamente disso. O Adão foi desobediente, Cristo foi. Por Adão, quem entrou no mundo? Por Cristo, quem foi vencido? O pecado e a morte. Com o pecado, quem entrou no mundo? A morte. Cristo destruiu o pecado e a morte. Eva. Tipo, Eva, antítipo. Lucas 1, 38. Por isso,
que Maria é chamada de nova Eva. O Cordeiro Pascal, que tantas vezes aparece no Antigo Testamento, simboliza tipo. Êxodo 12. Antítipo. E que foi imolado onde? Em que dia? Na Páscoa. Porque Jesus morreu na Páscoa judaica. Por isso que ele não podia ficar na cruz. Olha que bonita essa imagem. O cordeiro era imolado na Páscoa judaica. Pode ir lá ler o Êxodo capítulo 12, que você vai ver, vai estar descrito certinho. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, também é imolado na Páscoa. E por isso que cada Eucaristia é uma Páscoa. O maná, o pão descido do céu, que Deus mandou para o povo lá no deserto, que eles comeram, depois reclamaram, falaram que estava com nojo do maná. Ele representa a tipo, antítipo. João 6. João 6. A arca de Noé, tipo, antítipo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 20 e 21. Tudo isso aqui está descrito nessas passagens bíblicas, viu? Tudo isso. Por exemplo, vamos pegar lá a 1 Pedro, só para a gente ter uma ideia. Lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, olha, 20 a 21. Deixa eu ver aqui que essa letra grande não é um problema. Olha só. Aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca, nesta arca umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio das águas. A água prefigura o batismo, que agora salva também a vós, pois o batismo não limpa a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Tendo subido ao céu, ele está à direita de Deus, e a ele estão submissos os anjos, as potestades e os poderes. Ok? Vamos lá. A travessia do Mar Vermelho. Tipo. Antítipo. Vamos lá para Jonas, que ficou no ventre da baleia 3 dias. Jonas, tipo. Antítipo. Quando a gente vai estudando isso, a gente quer ver mais, né? Quer ver mais. Bom, não sei vocês, pelo menos eu. Por que a tipologia é importante? Ela mostra que Deus conduz toda a história da salvação com unidade. O Antigo e o Novo Testamento não se contradizem, mas se completam.
O Cristo é a chave de interpretação de toda a Bíblia. A Bíblia forma um único plano de salvação. Tipologia não é alegoria, é importante distinguir. Tipologia parte de acontecimentos e pessoas reais e históricos que Deus dispôs para anunciar realidades futuras. Alegoria é uma interpretação simbólica que pode não depender de uma correspondência histórica. Por exemplo, as parábolas. O fato de alguém ter semeado a semente não quer dizer que aquilo aconteceu de verdade, mas é uma alegoria que remete também, né, a uma outra realidade, mas não está alicerçada numa correspondência histórica, diferente da tipologia que se baseia em fatos reais e históricos. Por exemplo, Cristo realmente morreu. Ele realmente foi sacrificado como cordeiro. Na tipologia, tanto o tipo quanto o antítipo são realidades verdadeiras da história da salvação. Em uma frase, a tipologia bíblica é a leitura da Sagrada Escritura que reconhece nas pessoas, acontecimentos e instituições do Antigo Testamento figuras reais que preparam e anunciam sua plena realização em Cristo, na igreja e nos sacramentos. É por isso que a igreja afirma que Jesus Cristo é a chave para compreender toda a Bíblia. Ok? O papel do magistério. Na Igreja Católica, o magistério tem a missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus, tanto a Escritura quanto a tradição. Isso não significa que ele esteja acima da Bíblia, mas que a serve e aguarda fielmente. O Concílio Vaticano II ensina: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado exclusivamente ao magistério vivo da igreja. Dei Verbo, capítulo 10, ou melhor, número 10. Por que o magistério é necessário? A Bíblia contém textos escritos em diferentes épocas, línguas e culturas. Sem um critério seguro, podem surgir interpretações contraditórias. O magistério ajuda a garantir que a interpretação permaneça fiel. Vamos lá? Vem cá, meu ajudante. Se não tem, vamos supor que eu e o Vitinho estamos interpretando a mesma passagem bíblica. Só que nós chegamos numa decisão contrária. Ele acha que é uma coisa e eu acho que é outra. Ele bate o pé que é aquilo. Eu bato o pé que é o que eu entendi. Quem que vai resolver o nosso problema? A gente vai lá. O que a igreja disse? Ah, assim, 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 assim. Beleza, é igual você pensou, você está certo. É igual eu pensei, então eu estou certo. Baixa a bola aí. Né? Porque senão vira bagunça, não é? É o que acontece nos outros lugares por aí. Cada um interpreta do seu jeito. Então, é importante ter uma tradição, um magistério. Porque senão, ele começa, não, o que vale sou eu, não, vale você, vai fundar sua igreja que eu vou fundar a minha. Porque nós não combinamos mais. Esse é o problema. Obrigado. Não funda a sua igreja, não.
Quem compõe o magistério? O magistério é exercido pelo Papa, sucessor de São Pedro, pelos bispos em comunhão com o Papa. Eles receberam de Cristo a missão de ensinar em seu nome, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, e Lucas 10, 16. O que o magistério faz? O magistério define a interpretação correta quando surgem dúvidas importantes sobre a fé, protege a igreja dos erros doutrinários, orienta os fiéis na compreensão da Escritura, promove estudos bíblicos sempre em sintonia com a fé da igreja. O magistério substitui o estudo da Bíblia? Não, pelo contrário. A igreja incentiva todos os fiéis a lerem a Bíblia e valoriza o trabalho dos biblistas. Entretanto, essa pesquisa deve permanecer em comunhão com a fé da igreja, como afirma a Constituição Dei Verbo. Tudo quanto diz respeito ao modo de interpretar a Escritura está submetido, em última instância, ao juízo da igreja. A relação entre Escritura, tradição e magistério, né? Que é o grande problema com os nossos irmãos protestantes, que ficam apenas com a e dizem que não podemos ter a. São três realidades para a nossa igreja inseparáveis. A Escritura é a palavra de Deus escrita. A tradição transmite a mesma palavra de Deus recebida dos apóstolos. O magistério interpreta autenticamente essa única palavra de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 95, resume: é claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não subsiste sem os outros. Em resumo, o magistério não cria novas verdades nem está acima da Bíblia, ao contrário do que muitos nos acusam. Sua missão é servir a palavra de Deus, preservando sua interpretação autêntica e garantindo que a mensagem revelada por Cristo seja transmitida íntegra ao longo dos séculos. É por isso que a leitura católica da Bíblia é sempre feita em comunhão com a Escritura, a tradição e o magistério, os três pilares inseparáveis da transmissão da revelação. Erros comuns. Ao longo da história, a igreja identificou alguns erros frequentes na leitura da Bíblia. Conhecê-los ajuda a interpretar corretamente a palavra de Deus. Então vamos ver os erros mais comuns que a gente pode cometer. Fundamentalismo é ler a Bíblia de forma totalmente literal, sem considerar os gêneros literários, o contexto histórico e a intenção do autor. Por exemplo, interpretar os 7 dias da criação como necessariamente 7 períodos de 24 horas, ignorando que Gênesis 1 é um texto com linguagem simbólica e teológica. Erro, confunde a verdade da mensagem com a forma literária utilizada para transmiti-la. Nós não podemos entender ali, quando o livro do Gênesis fala que Deus criou o mundo em 7 dias, que foi exatamente assim que aconteceu. Que Deus demorou 7 dias de 24 horas para criar o mundo. O que o livro do Gênesis quer dizer é que Deus criou em 6 etapas cada coisa.
Mas como é que... Olha só, para vocês terem uma ideia. Pega lá o livro do Gênesis. Eu não dou conta. Ó. Gênesis 1. Muito bem. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve a tarde e a manhã, o segundo dia. Quer dizer, como é que tenha um dia se não tinha nem céu? Como é que tinha 24 horas se não tinha nem céu para a gente saber se estava escuro, se estava claro? Continua. Haja um firmamento, isso já foi, né? Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Ao elemento seco Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas, e sobre a terra deem fruto com sua semente segundo a sua espécie. E assim foi. Aí Deus produziu a vegetação. Deus viu que tudo era bom. Houve uma tarde e amanhã, um terceiro dia. Então não faz muito sentido, né? Então, o que na verdade o livro do Gênesis quer dizer? Que o mundo foi criado exatamente em 7 dias como nós o conhecemos? Foi em 7 períodos. Mas no fundo de tudo, o que o livro do Gênesis quer dizer? Que Deus criou tudo. Não importa do jeito que ele fez, mas importa que quem fez foi ele. É que nem o povo que fala que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. De fato, é difícil comprovar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E pode ser que ele não tenha nascido. Mas o mais importante é que ele nasceu. E se eu escolhi o dia 25 de dezembro ou dia 12 de fevereiro para comemorar o nascimento dele, não importa. O importante é que eu vou comemorar que ele... Olha, até bem pouco tempo atrás o povo nascia numa data e era registrado na outra. Tinha até 2 datas de nascimento. Quem é que nasceu numa data e foi registrado na outra? Quem é que foi batizado uns dias depois, uns dias, uns meses depois que nasceu? Não, batizado não, foi registrado, perdão. A Maria do Lúcio acho que foi 1 mês depois, não foi, Maria? O Lúcio foi 6 meses depois. Ele nasceu num dia, na certidão de nascimento, no RG dele, está 6 meses depois.
Mas o mais importante é quem nasceu. Então, assim, a gente tem que pegar a essência da coisa, tá? Olha, outro perigo, tirar versículos do contexto. Consiste em isolar uma frase e lhe dar um significado diferente daquele pretendido pelo autor. Exemplo: tudo posso, Filipenses, como se significasse sucesso em qualquer empreendimento. Por exemplo, eu quero matar alguém, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero ficar rico explorando alguém, tudo posso naquele que me fortalece. Não, isso é tirar a frase do contexto. Quando São Paulo fala de permanecer fiel a Cristo, tanto na abundância quanto... Olha o contexto dessa frase. Se você ler a passagem inteira, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tenho muito, eu continuo fiel, e se eu tenho pouco, eu continuo fiel. Não tem nada a ver com outras coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ficar famoso, vou fazer sucesso na internet, vou farmar aura. Texto sem contexto torna-se pretexto. Texto sem contexto torna-se pretexto. Posso ir mais um pouquinho só? Só um pouquinho. Ignorar os gêneros literários. Cada livro deve ser lido conforme sua forma de expressão: poesia, narrativa, profecia, parábola, apocalipse. Erro: interpretar uma poesia como um tratado científico ou uma visão apocalíptica como uma reportagem, como já falamos. Outro erro comum: separar o Antigo do Novo Testamento. Alguns leem apenas o Novo Testamento ou consideram o Antigo ultrapassado. Entretanto, Jesus afirmou: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Os dois testamentos formam uma única história da salvação. Outro erro: ignorar a tradição e o magistério. A Bíblia nasceu na igreja e foi confiada à igreja. Só é o que é hoje porque foi a igreja que preservou. Interpretá-la apenas segundo opiniões pessoais pode levar a conclusões contraditórias. São Pedro adverte na segunda carta: nenhuma profecia da Escritura é objeto de interpretação particular. Está lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. 6. Procurar apenas respostas para problemas pessoais. Deixa eu ver o que a Bíblia me diz. Ler a Bíblia somente para encontrar uma frase de conforto ou uma solução imediata. Embora a palavra fale a nossa vida, ela é, antes de tudo, a revelação do plano de Deus e deve ser acolhida em sua totalidade, não uma revelação do meu desejo. Fazer bibliomancia. Já viram? Tira a carta. Deixa eu tirar uma carta para você hoje. Vai ver o que é lá. É abrir a Bíblia ao acaso esperando que o primeiro versículo seja a resposta direta de Deus. A igreja não recomenda essa prática. A palavra deve ser lida com... Outro erro: reduzir a Bíblia a um livro de ciência ou de história. A finalidade principal da Escritura não é ensinar astronomia, biologia ou geografia, mas conduzir a, como dizia Galileu em uma frase frequentemente citada pela tradição cristã,
A Bíblia ensina como se vai ao céu, não como vai o céu. Escolher apenas os textos que me agradam é aceitar apenas as passagens que confirmam as próprias opiniões e ignorar aquelas que exigem conversão. A palavra de Deus deve julgar nossa vida e não o contrário. É igual aquele povo que vai pregar e fica só naquelas passagens que fala aquilo que ele quer dizer, e não aquilo que realmente importa. Por exemplo, aquele que quer que o povo pague o dízimo, ele fica só nas passagens. Aquele que quer pregar só sobre prosperidade, fica só nas passagens de prosperidade. Nunca vai ler aquela passagem onde Jesus vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa passagem tem muitas igrejas por aí que nunca lê ela. Pois quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Tem gente por aí que nunca lê essa passagem. A palavra de Deus deve julgar nossa vida e não o contrário. Outro erro, ler sem oração e sem conversão. A Bíblia não é apenas um objeto de estudo, é palavra viva de Deus. Sem abertura ao Espírito Santo, corre-se o risco de adquirir apenas conhecimento, sem permitir que a palavra transforme a vida ou nos converta. Em resumo, uma boa leitura deve evitar esses erros e seguir alguns princípios fundamentais. Ler o texto em seu contexto, respeitar os gêneros literários, interpretar a Escritura à luz de Cristo, considerar a unidade entre Antigo e Novo Testamento, ler em comunhão com a tradição e o magistério da Igreja, unir estudo, oração e prática da palavra. Assim, a Bíblia deixa de ser apenas um livro antigo e torna-se, conforme afirma a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de iluminar a inteligência, fortalecer a fé e transformar a vida. A Bíblia não é um quebra-cabeça. Ela possui uma única chave, Jesus Cristo. Como dizia São Jerônimo, que é o primeiro a traduzir a Bíblia, né? Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Bom, aí depois essa dinâmica fica para um outro momento, né? Que seria estudar uma passagem que era o discípulo de Emaús. Mas aí a gente fica para um outro momento, então eu faço a gravação para vocês, porque a próxima parte que faltou é como rezar com a Bíblia. Bom, eu não vou conseguir fazer essa gravação amanhã, então eu devo fazê-la na sexta-feira. Então na sexta-noite deve estar lá no YouTube. Que amanhã é meu dia de atendimento, então é quase impossível encontrar uma brecha para fazer. A pergunta aqui, só para eu ver aqui, ó. Por que não tem mulheres sacerdotisas? Porque Jesus só escolheu os homens, né? E porque na tradição apostólica, desde os primeiros cristãos, eram só homens, por isso. E o que o senhor acha da série The Chosen? Uma boa série, pode assistir. Pode. Não basta chegar as coisas de Record, não, pelo amor de Deus. E lá não. The Chosen pode. Pode. Tem mulheres teólogas, muito boas, por sinal. Isso. Mas depois as mulheres também o seguiram, se tornaram discípulas. Mas desde a tradição apostólica,
Eram só os homens que eram sacerdotes, né? Os presbíteros. Oi? Acaba tendo, sim, uma influência. Existe e é possível a missa versus Deum na língua vernácula? Não, tem que ser em latim. Mesmo com o calendário diferente, as pessoas no tempo dos patriarcas viveram mais do que o normal? Possivelmente sim. A Torá é formada pelo Pentateuco e os outros livros no judaísmo, eles são lidos como os profetas, também são lidos na liturgia, mas não compõem a Torá como livros à parte. Ok? Tudo bem? E não deu tempo de falar dos apócrifos, mas eu falo ainda. Eu acho que até está aqui, deixa eu ver. Olha quanta coisa tem aqui. Olha lá, apócrifos, 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 apócrifos. Ainda tinha muita coisa hoje. Tinha mais uma hora, com certeza. Né? Vamos ficar em pé. Ave Maria. Como eu disse, não dá para aprofundar muito, mas deu uma clareada, deu uma luz, deu para entender um pouquinho como é bem complexo, como não se pode simplesmente pegar a Bíblia e sair pregando por aí de qualquer jeito, né? Tem que ter realmente um pouquinho, né, de conhecimento, né, e saber interpretar. Obrigado a vocês que vieram todos os dias, os que alguns dias não puderam vir, mas estão aqui firmes. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois nós vamos precisar conversar sobre essa gravação, sabe por quê? Porque quando a gente grava é bom que muitas outras pessoas podem ver, mas isso acaba deixando o povo um pouco preguiçoso de vir aqui. Ah, depois eu assisto. Depois eu assisto. Então, nós vamos ter que pensar se a gente vai continuar gravando esses conteúdos, né? Porque senão o povo acaba, não vou lá não, depois eu assisto. E no fim não assiste nada, né? Sim, eu vou pedir para mandar.